E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar do Código de Ética dos Servidores da Justiça Militar da União. Eu peguei o texto da lei, coloquei no arquivo Word e fui vendo aqui o que poderia ser cobrado da gente na prova, em forma de pegadinha. Então, aqui já no começo, no artigo 1º, eu destaquei que não se trata de qualquer justiça, e sim da Justiça Militar da União. Então, fica instituído o Código de Ética, Servidores da Justiça Militar da União. Eu imagino o Sebrasp lá colocando Servidores da Justiça da União, ou só da Justiça, né? Então, estaria errado, pois é mais específico esse Código de Ética. Depois, na parte aqui do objetivo desse código de ética, tem apenas dois, mas notem que ambos são voltados para os servidores. Então, estabelecer as regras éticas de conduta dos servidores e preservar a imagem e a reputação do servidor. Então, se a questão disser que o objetivo do código de ética é preservar a imagem e a reputação da justiça, está errado, é do servidor. Bom, aqui nas regras gerais, vai falar de dignidade, decoro, zelo, eficácia. Bom, aqui a banca pode simplesmente trocar aqui por produtividade, por exemplo, que não está aqui. Seria forçar um pouco, mas, bom, pode acontecer isso. Então, por isso que é importante saber que fala aqui em dignidade, decoro, zelo, eficácia, preservação do patrimônio, da honra, da tradição, conduta ética. Então, tudo isso deve ser observado pelos servidores. Então, frisei aqui, observado pelos servidores, com vistas ao atendimento do princípio da moralidade. Vejam que não é nenhum outro princípio, é o princípio da moralidade, não é legalidade, não é eficiência, então é moralidade. Aqui vai falar de uma exceção, salvo os casos previstos em lei. A publicidade é requisito de eficácia e moralidade. Então a gente tem que saber que tem uma exceção e que a publicidade ela é requisito da eficácia e da moralidade. No artigo 6 tem os deveres. Né, no final aqui desse arquivo eu coloquei uma tabela ali comparando. Não, desse aqui eu não coloquei não. Esse aqui a gente dá uma lida ali, vai ter nos flashcards mais cobrando alguma coisa, mas as competências é que eu fiz a tabela. Depois aqui as vedações, mesma coisa, eu não vou ler todas aqui. Depois cada um de vocês dá uma lidinha, é só isso que eu peço para vocês, o resto aqui eu vou passar que é mais interessante. Que parágrafo único do 9º, os padrões éticos são exigidos das autoridades na relação entre suas atividades públicas e privadas. Então, só destacando públicas e privadas, tá? No serviço e também quando estiver ali na sua folga. Eu fui destacando aqui alguns trechos, como esse, o artigo 10 e tal, mas vou tentar concentrar aqui nas maiores apostas, tá? E depois eu deixo o link para quem quiser dar uma olhada com mais atenção em cada destaque que eu fiz. O artigo 12 vai falar de a autoridade que mantiver participação superior a 5% do capital de sociedade de economia mista, de instituição financeira ou de empresa que negocie com o poder público, deve comunicar o fato à Comissão de Ética da Justiça Militar da União. Então tem que decorar os 5%, quais são aqui os lugares que ele não pode ter esse capital e a quem que ele deve comunicar, né? A Comissão de Ética, os lugares aqui, a sociedade de economia mista, instituição financeira, empresa que negocie com o poder público e o percentual é 5%. O 13 aqui é bem importante também, a autoridade não poderá receber salário ou qualquer outra remuneração que esteja em desacordo com a lei. Então, salário ou remuneração ilegal, tá? E nesses dois eu vou falar que também não pode receber transporte, hospedagem, favores particulares, coisas que gerem dúvidas sobre a probidade e a honorabilidade. Mas no parágrafo único vai dizer que pode permitir a participação em seminários, congressos e eventos semelhantes, desde que tornada pública eventual remuneração e todas as despesas são pagas pelo promotor do evento. E esse promotor ainda não vai poder ter interesse nenhum em decisão dessa autoridade. Essa parte aqui é cheio de salvos aqui, né? Olha só. É vedado aceitar presentes, salvo de autoridades estrangeiras, nos casos protocolares em que houver reciprocidade. E depois embaixo fala, não se consideram presentes, o que não tem valor comercial, e aqueles que são distribuídos por entidades, aí pode ser de qualquer natureza, né? Entidades de qualquer natureza, a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, não ultrapassam o valor de R$ 100. Tá? Então a gente tem um número aqui para gravar. Se por acaso aceitar ali um presente tal que não se enquadra, daí ele vai ser doado, e a entidade de caráter filantrópico ou cultural. Isso aqui é muito importante porque está lá no PAF também, eu acho que o PAF cai para nós, se eu não estou enganado. Aí tá aqui, ó, as divergências entre autoridades públicas serão resolvidas internamente, mediante coordenação administrativa. Aqui, bem interessante isso, tá? Bem interessante. As divergências entre as autoridades públicas serão resolvidas internamente, mediante coordenação administrativa. Aqui no 19, eu nem entendi ele muito bem, mas para começo de conversa, vamos decorar aí alguns meses. É 4 meses ali no caput do 19, e depois ele vai ter ali no período, ele vai falar de 6 meses anteriores à exoneração. Então, aqui na ausência de lei, né, que fale sobre um prazo diverso, vai adotar aqui 4 meses, né, contado da exoneração, um período de interdição para atividade incompatível com o cargo anteriormente exercido. Aí fala que neste prazo vai ter que observar as seguintes regras: não aceitar cargo de administrador, consultor, conselheiro, ou estabelecer vínculo profissional com o qual ele tenha mantido relacionamento oficial direto e relevante nos 6 meses anteriores à exoneração. Vai falar que daí depois sobre esse relacionamento, mas com a administração pública federal, também 6 meses. Então, só saber que tem esses 4 meses, esses 6 que são referentes ali a um interstício, uma interdição, para ele poder exercer determinadas atividades por conta de incompatibilidade com o cargo que ele ocupava. Aqui a gente falando agora da comissão ética, então, só dando uma recapitulada aqui bem rápido pra gente não se perder, a gente falou das disposições iniciais, falando do objetivo e tal, para que é, né? Aí falamos aqui das normas, falamos dos deveres, falamos ali das vedações, aí regras específicas aqui já para alta administração, foi onde a gente começou a falar de autoridades, o que pode, não pode, impedimentos, 5% e tal, que não recebe, o que é presente, não é presente. Vimos aqui tem umas vedações ali também, agora a gente entrou na parte da comissão, de ética e da comissão especial. Então nós temos duas comissões, a de ética e a comissão especial. Sendo que a comissão especial ela só tem uma competência. Na verdade, ela tem todas da ética normal aqui,
mas ela só entra em cena quando ela vai julgar o diretor, mas depois a gente vai ali certinho. Então a gente vai falar aqui da composição. A composição da comissão de ética são 3 membros e respectivos suplentes. Eles têm que ser servidores efetivos e estáveis, não pode ter nenhuma punição e a designação é presidencial. É presidencial que eu falo, presidente do STM. Então, aqui, ó, 3 membros respectivos suplentes, efetivos estáveis, designados pelo presidente do tribunal, nunca sofreram punição administrativa, civil ou penal. Prazo de mandato para quem está na comissão, 2 anos, permitida recondução, totalidade de seus membros. Aqui tem uma parte interessante também, falando da comissão, aqui, ó, servidores que estejam respondendo processo civil, penal ou administrativo ficam impedidos de compor a comissão. Ficará suspenso das atividades de comissão até a conclusão do processo o servidor que vier a ser iniciado. Então, o cara que já está e se envolveu, ele fica suspenso. Se ele vier a ser responsabilidade, ele é excluído. E o cara que não está, mas quer entrar, mas estiver respondendo a processo, nem pode querer entrar. Vamos lá. Esse 23 é bem importante, então a gente tem 2 comissões, né? A que está sempre em cena e a que só entra às vezes. Essa aqui do 23 é a que só entra às vezes, é especial por causa disso. Quando a infração ética for imputada ao diretor-geral do STM, essa será apreciada por comissão especial de ética, presidida pelo ministro, vice-presidente do STM, integrada por 2 ministros escolhidos pelo ministro-presidente. Então aqui tem um mapinha, diretor-geral do STM, vem a comissão especial de ética, ela é presidida pelo vice-presidente, integrada por 2 ministros escolhidos pelo ministro-presidente. Aqui novamente falando de não haver remuneração, então não há remuneração para os membros da comissão. Aqui sim a gente vai entrar em competência, eu não vou olhar com vocês uma a uma, depois é o que eu peço só para vocês, tá? O resto eu já estou tentando facilitar. Depois só dei uma lidinha aqui, tranquilo. São 10 da comissão, 3 do presidente e 2 dos membros, é bem tranquilo, tá? E daí vai falar aqui da comissão de ética, a especial, que tudo aqui em cima cabe a ela no que couber. Cabe a ela no que couber não ficou muito bom, né? Mas eu quero dizer que se aplica, né? No que couber. E aqui fala um pouco sobre o funcionamento, dos princípios aqui e tal, não tem nada muito... É bom dar uma lida, né? Mas é bem tranquilo. Aqui já na parte de procedimentos, vai falar sobre que o código de ética é a base, né, para a resolução aqui dos processos. Eles terão rito sumário, observarão o contraditório e ampla defesa. Então a gente tem essa chancela aqui de reservado até que se conclua o processo. Será mantida a chancela reservada até que esteja concluído qualquer procedimento instaurado para apuração de prática de respeito a normas éticas. Mas aí concluiu a investigação e deliberou, daí deixa de ser reservado. A parte interessante vai começar a falar de prazo de manifestação, recurso, essas coisas. Então, depois eu tenho a tabelinha lá de prazo. Aqui é bem interessante, porque a partir do momento que foi instaurado o processo, a gente notifica o investigado, ele tem 10 dias para se manifestar, mas ao mesmo tempo a gente já tem que cientificar algumas pessoas-chave aqui, o ministro-presidente, o diretor-geral e o juiz auditores. Cada um deles é notificado de acordo com qual pessoa está sendo investigada. Então, eu fiz a tabelinha aqui. Presidente, cargo em comissão, função comissionada. Diretor-geral é vinculado à secretaria. E juiz auditores, o pessoal do quadro permanente. Então, olha aqui quem é que está sendo investigado para notificar ali a pessoa correspondente, a autoridade correspondente. Aí aqui a gente tem, né, mais ali prazo e tal, aqui é no caso de um novo elemento de prova, alguma coisa assim, uma nova manifestação, vem mais 10 dias. É irrecusável a prestação de informações, isso aqui é interessante. No caso, quem foi convocado pela comissão para prestar informação, se recusar, pode ser virar uma nova sindicância, né? O prazo de apuração é 40 mais 40. Das decisões das comissões tem um recurso de 10 dias e, se não é reconsiderado no prazo de 5 dias, é encaminhado ao ministro-presidente. Pois eu acho que a gente tem as disposições finais aqui e tal, tranquilinho. Fala que todo ato de posse vai ser acompanhado da prestação de compromisso solenme de acatamento e observância das regras estabelecidas nesse código, que esse código vai integrar o conteúdo programático do edital do concurso público. Interessante, nosso não estava no edital e depois colocaram, né? Porque tá aqui, né? Que tem que estar. E os casos omissos serão dirimidos pelo ministro-presidente. Aqui eu botei uma tabelinha com os prazos que a gente encontra, com os números, né? Eu botei prazos, vamos até mudar, né? Na verdade não são só prazos, são números também. Então a gente tem, por exemplo, aqui 2 anos do mandato dos membros da comissão, os 3 membros, 5%, aqueles R$ 100, os 6 e 4 meses que a gente viu, os 10 dias, não são muitos prazos. E aqui eu também coloquei uma tabelinha comparativa das competências. Então a gente tem competência da comissão, do presidente, dos membros e da especial. E é isso. Eu também fiz aqui alguns flashcards, então, alguns 60 eu acho, deixa eu ver aqui. 76, na verdade. Então, eu fiz de alguns jeitos, tipo, um pouco igual ao Sebrasp, fiz algumas perguntas abertas, bem tranquilo, só pra gente ir batendo aqui, vamos ver como é que tem aqui, ó. Então, deixa eu só clicar aqui pra gente ver. A pena de censura aplicada pela comissão será publicada no boletim de justiça militar após o trânsito recursal. Acho que é certo, né? Certinho, artigo 46. Após encargo comissionado, independe de compromisso formal de acatamento do código de ética. Não, é errado, né? Bem tranquilo. Essa publicidade dos atos é garantida, salvo nos casos em que a norma se puder contrário. Sim. Beleza. Tá, vamos dar uma pulada aqui, umas lá pra baixo, vamos ver o que mais que a gente tem. De acordo com o código, apreciar matéria submetida à comissão é competência de quem? Apreciar isso aqui é dos membros, acho que é dos membros da comissão. Competência dos membros. Aí, ó, fechou. E é isso, pessoal. Fiz das competências, fiz dos prazos, tem a tabelinha ali. Bastante coisa pra gente ver, né? Difícil às vezes é conseguir ter tempo pra ver tudo isso. Mas tentei facilitar, tentei fazer esquematizado pra facilitar ali a memorização. Valeu, pessoal, até a próxima, um abraço.